Pois é, a gente ri porque faz parte da profissão, né, meu amigo? A gente Faz parte, dar as boas-vindas, com um sorriso no rosto tá e tal. linda você de Muito obrigada, meu tijolo, querido. né, essa coxa? É, dá uma tijolada. Vou dar uma tijolada nesse menino. Mas então... Mas olha, a gente quer Triste. sempre começar alegre, mas Triste. infelizmente hoje a gente mais um grande artista brasileiro que nos deixa, né? O ator Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos após uma internação longa aí por doença pulmonar, né? Conhecido por novelas como vou sempre lembrar dele como Poliana de Vale Tudo, em 1988, que era um personagem delicioso, o melhor amigo da Raquel, que era a Regina Duarte, né? Vocês estavam com a raiva dele? É, O mundo desabando, ele falando, não, Raquel, mas... ele só via o mundo É. pelo ângulo, né? Bonito. E o Cravo e a Rosa também, onde ele foi o Calixto, né? Que também arrasou aí, que acabou de reprisar, inclusive. Pedro Paulo Rangel morreu aos 74 anos, na madrugada desta quarta-feira, dia 21, acho que por volta das 5h40 da manhã. O ator estava internado desde novembro e tratava uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a chamada DPOC, né? A morte se deu após uma batalha contra complicações de um enfisema pulmonar. O artista estava no CTI, Centro de Tratamento Intensivo, da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, para tratar justamente uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. No último dia 14, ele chegou a publicar uma foto no leito do hospital nas redes sociais. Rangel precisou cancelar as apresentações do espetáculo O Ator e o Lobo, por causa do problema de saúde. A peça estava em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na zona sul da capital fluminense, né? O estado de saúde dele piorou e ele precisou ser entubado em 11 de dezembro. E começou a despertar após a sedação ser interrompida na semana passada, mas infelizmente não resistiu. O intérprete desenvolveu a doença por causa do tabagismo. Agora ele fazia até campanha contra o tabagismo. É verdade. Ele parou de fumar em 88 e descobriu o problema 4 anos depois. Tudo isso que ele parou de fumar? Exatamente. Nascido no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Marques Rangel teve o primeiro contato com o teatro aos 11 anos. Nessa época, através de um vizinho, olha que interessante. Nessa época ele escreveu a peça Quando os Pais Entram de Férias, para que ele pudesse atuar. Então o primeiro texto dele foi dele mesmo. E entrou no grupo de teatro da Igreja de Santa Terezinha, onde conheceu o ator Marco Nanini. A primeira experiência em teatro profissional aconteceu em 1968, na peça Roda Viva, né, escrita pelo Chico Buarque de Holanda. Foi uma peça icônica, onde os atores foram espancados pelo PCC, né, que era um grupo, né, de comando contra os comunistas, né? E escrita pelo Chico Buarque, essa peça foi um fenômeno, né? Dirigida pelo Zé Celso Martinez Corrêa. Estreou nos folhetins da TV Tupi, onde fez Super Plá, né, ao lado de Marília Pêra e outros, e Toninho on the Rocks, com Antônio Marcos, em 1970 também. Foi para a Globo em 1972, quando atuou na novela Bicho do Mato, ao lado de Osmar Prado e Débora Duarte. O sucesso veio a interpretar Juca Viana em Gabriela. Emendou papéis na Emissora dos Marinho e esteve ainda em novelas como Saramandaia, em 1976. Só para lembrar esse vídeo que vocês viram aí dele, assim, com as pernas como se estivesse pelado, ele foi o primeiro nu masculino da televisão brasileira e era acho que na Gabriela, né? Que era uma cena de Gabriela, na primeira versão, né? Ele emendou papéis, então, Pedra sobre Pedra, Saramandaia, Indomada, Torre de Babel, Pecado Capital, Belíssima, Cama de Gato, Amor Eterno, Amor. Seu último papel agora na televisão foi como bibliotecário da Imperatriz Leopoldina na série Independências, em 2022, exibida na TV Cultura. Essa cena aí é de Belíssima, que ele fazia irmão da Fernanda Montenegro. Sim, né? sim.
Uma novelona, né? Uma novelona. Exatamente. Você sabe que ele chegou a vir no Todo Seu em 2015. Nós até separamos um trecho desse vídeo, que é justamente quando ele fala da questão de quando ele parou de fumar. E como foi esse processo para ele. E que ele comenta, né? Ele chega a falar que ele nem gostava muito de falar desse assunto, que era algo que ele tinha um certo incômodo, mas que depois de um tempo, né, depois de muitos anos, ele conseguia falar sobre essa pauta, que era necessário justamente da campanha que você chegou a falar, né, Leão? Isso. Justamente contra o consumo. Ele fazia praticamente uma campanha mesmo. Praticamente. As pessoas, vamos ver esse vídeo? Vamos ver. Roda aí. Você deixou de fumar. E deixar de fumar, eu acho que é um ato de absoluta superação. Você parou de fumar depois de 35 anos. Pô. Eu acho isso absolutamente admirável pelo seguinte, porque eu também deixei de fumar há muitos anos. E me disseram que você se tornou um ex-fumante radical. Pois é, sabe o que é? É muito desagradável às vezes falar nisso, porque as pessoas não gostam. Eu não gostava quando eu fumava das pessoas ficarem, que coisa, você cheira cigarro, deixa quando eu quiser eu deixo, não, deixa, você está me invadindo, né? Agora, se eu, no que eu disser, se eu conseguir com que uma pessoa deixe de fumar, isso para mim vai ser uma grande vitória. O cigarro me trouxe problemas terríveis. Eu sofri de DPOC, todo mundo já sabe disso, porque eu falo muito disso o tempo todo. Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é causada pelo cigarro. E faz, o enfisema faz parte disso. Então eu tenho, os meus alvéolos foram carbonizados pelo alcatrão, eu não tenho defesa. Então é um vício, é um hábito pernicioso, desagradável. O percentual de fumantes passivos, que é aquele que não fuma, mas está ao seu lado, a DPOC nos fumantes passivos vem aumentando assustadoramente. Então, seu bebê está fumando, a sua avó está fumando, sua mãe está fumando seu cigarro. Enfim, é muito chato ouvir isso. Os fumantes odeiam, eu também odiava ouvir. Mas é muito desagradável, é uma doença perniciosa, porque ela é silenciosa. Quando ela aparece, ela não tem mais cura. É grave, realmente, né? Muito grave. De quando é essa entrevista, Arthur? 2015, Rê. 2015, essa entrevista que ele deu no Todo Seu, falando de como ele tinha essa relação do cigarro e como ele via agora. Ele chegou a dar uma entrevista também pro Portal Extra, né, pro Jornal Extra, há pouco tempo. Essa é uma das entrevistas mais recentes que ele fez, e ele falou que se arrependia muito De ter sido fumante? de ter sido fumante, de ter entrado nessa. E hoje de Você nunca manhã- fumou, né, Arthur? Não. Já fumou? Nunca. Eu sou ex-fumante também. E você sempre comenta que você sente falta até hoje. Até hoje eu tenho vontade de fumar. Que é algo que... E parei de fumar faz 20 anos. Mais, que a Rafaela era pequenininha. É incrível esse vício, assim, como é o que ele falou, pernicioso, a palavra que melhor define. Desculpa, Leão, Não, te é que interrompendo. eu lembrei que hoje de manhã, quando a gente falou da morte dele, a gente mostrou um vídeo dele no filme Chico Xavier, uma cena dele no filme Chico Xavier, que é muito linda. Se essa produção conseguir achar aí, eu vou falar com a nossa produção da manhã, porque seria muito bonito a gente homenageá-lo com essa fala, porque é uma fala que diz muito sobre tudo, sobre esse momento dele, né? Famosos lamentam a morte de Pedro Paulo Rangel. Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte do colega Pedro Paulo Rangel. Em uma postagem no Instagram, o novelista Valcir Carrasco descreveu Pedro Paulo como um ícone. Cumpriu sua missão aqui na Terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, ícone de uma geração de artistas que fizeram parte do dia a dia do povo brasileiro. Sentiremos muitas saudades. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto, que era o personagem que ele fez da novela dele, né? O Cravo e a Rosa. O Dan Stubach, né? Ele falou assim, que ator maravilhoso, um homem gentil, doce, sutil, engraçado e dramático, elegante. Pedro Paulo Rangel se foi hoje. Único, um ator e uma pessoa grandiosa. Vou sentir sua falta, Pepe. Descanse em paz. Marcos Pasquim disse, não tive o prazer de contracenar com Pedro Paulo Rangel, mas sempre fui fã do seu talento e dedicação em todos os seus personagens
que nos faziam rir, chorar e principalmente nos emocionavam. Toda a solidariedade aos amigos e familiares. Isabela Garcia também fala, meu coração está pequenininho, ela diz, te amo, meu lobão, da sua Chapéu. Eu acho 74 novo. Também Eu acho. também acho. Eu acho novo. Também acho. Acho muito novo. E fiquei pensando nisso, que ele parou de fumar em 88 e morreu disso. Muito, muito Por forte. complicações. Né? Sim. E nas próprias entrevistas, né, ele chegava a comentar que quando ele ia para o hospital, né, como a gente mostrou no próprio todo o seu trecho, que ele fala o que é uma gripe para você já é uma pneumonia para mim. Né? Então ele fala Das complicações. Das complicações, que sempre questões respiratórias, quando vinha, Era muito grave. era muito mais grave para ele por conta de toda essa situação E não que sei aconteceu. se você notou nessa entrevista com o Rony, que ele está falando e você percebe o pigarro na garganta dele. Eu tive uma impressão também de uma dificuldade maior de fala. Né? Parece que tem um fôlego e precisa puxar mais. Eu tive essa leve impressão sem você também. saber, né, que ele agora faleceu disso, né? A gente talvez não tenha percebido, mas agora a gente sabendo, né? A gente percebe. Sim. Nossos sentimentos, né? Para toda a família, os amigos, os profissionais, né? Que trabalharam com ele, os amigos, Sueli parceiros. Franco deve estar arrasada. Sim, ela mandou um vídeo pro encontro falando sobre. Eles tinham uma relação muito próxima de amizade. Então ela estava muito emocionada, é claro, também. Eu sou muito amigo dela, então eu sei como ela gostava dele. Então, nossos sentimentos, né? Foi uma temporada infeliz, né? Que aconteceu nesse fim de ano, de sequência de mortes e fatalidades que... A gente não contava com essa, né? Nas de forma vésperas alguma, do Natal ter que dar essa notícia. A gente não contava com essa. Isso que, assim, nós estávamos acompanhando o caso dele, da internação dele há um tempo. Parecia que ele ia melhorar, né? Mas a gente sempre fica naquela... Vai sair, vai ficar bem. Infelizmente não foi o que aconteceu. Então, nossos sentimentos a todos, né? E aí, por falar justamente, né, da morte dele, Ana Maria Braga, em seu programa hoje, fez uma homenagem, porque ele participou do Mais Você durante o tempo, de fazer algumas matérias para o Mais Você. E aí, o que chamou a atenção, na verdade, gente, foi um fato que aconteceu durante a exibição de uma matéria, falando sobre o ator. E aí, quando voltava da matéria, vazou um áudio de Ana Maria Braga, chamando alguém de mentirosa. Isso hoje? Isso hoje. Meu Deus! E aí, nas redes sociais, né, ficou todo mundo se questionando o que aconteceu nessa situação. Nós já vamos mostrar o vídeo para falar e eu também vou revelar, exclusiva aqui, nossa, do Mulheres, o que aconteceu, quem a Ana Maria Braga estava chamando de mentirosa. Porque foi para uma pessoa específica. Foi de fato, tinha um recado direcionado ali. Vamos ver como foi a situação. Vamos. Antes, roda aí pra gente ver. Um beijo pra você. Mentirosa. Olha, foi um grande prazer, inclusive, contar com o Pedro Paulo, como ele era carinhosamente chamado, né? PP. E com essa homenagem eu volto já. Esse vídeo que nós mostramos foi publicado pelo Muca, do Twitter. Um beijo pra ele, um mega jornalista. E aí o que acontece, gente, é o seguinte. Isso tomou, né, virou logo nas redes sociais um dos assuntos mais comentados. Todo mundo estava perguntando o que aconteceu, até porque na sequência dá pra ver que ela fica um tanto quanto sem graça, ela chama um intervalo. Ela não consegue continuar a homenagem. Claro que eu também acho que por conta da emoção. Ela estava muito emocionada, ela chorou durante o programa, estava emocionada de fato, mas o que acabou chamando a atenção nas redes sociais, para além da emoção que ela estava por falar da morte de alguém que trabalhou com ela, e isso é muito difícil, a questão de ela chamar alguém ali de mentirosa. Num tom... Num tom bravo. Bem diferente do tom que ela estava anteriormente, né? E aí que fica até essa complicada. É difícil de entender essa mudança até, né? Porque tem uma mudança ali de quando ela se dá conta também de que vazou algo que não era pra vazar. Pra gente perceber com mais detalhes, roda de novo esse VT, por favor. Um beijo pra você. Mentirosa. Olha, foi um grande prazer, inclusive, contar com o Pedro Paulo, como ele era carinhosamente chamado, né? PP. E com essa homenagem
Pois bem, depois retornou, as homenagens continuaram sendo feitas, ela realmente estava muito emocionada. Mas o que acontece é que o recado, gente, que Ana Maria está falando, chamando-nos de mentirosa, é a própria diretora mesmo do programa. Porque a diretora disse algo no ponto dela, falando que tinha uma informação que estava equivocada, algo que não era verdade. Né? Ela falou, Ana, isso que está passando, enfim, essa informação, algo ali não era verdadeiro. E ela falou no ponto da Ana. E a Ana foi responder para a própria diretora ali no ao vivo. Ela não estava chamando a diretora de mentirosa? Tava. Porque ela estava falando que a informação que a diretora estava falando não era verdadeira. Não era verdadeira. Ele falou mentirosa. É mentirosa. Eu Então, achei que era a situação que era mentirosa. Isso. Não, ela estava chamando ali a diretora de mentirosa pela informação que ela estava passando. A diretora que vem a ser... A diretora. A diretora do programa, que tá lá um bom tempo. Porque eu vi ela brigando com muitas diretoras. E aí o que acontece, gente? Essa questão da Ana, né, também foi atrás. Falei, quer saber? Eu vou tentar caçar algumas informações para saber de tudo isso que tá acontecendo. Há um tempo, né? Há um tempo nós estamos falando que a Ana Maria Braga tá saindo notícia e fala dela toda hora, e uma coisa lá e outra cá. O que eu soube de uma forma geral, também é algo mais exclusivo nosso aqui do programa, gente. O que eu soube de uma forma geral é que desde que teve a mudança da equipe do Rio de Janeiro para São Paulo, ela teve uma mudança comportamental, porque ela já tinha muito apego com a equipe do Rio de Janeiro. Não vieram todos para cá, é claro. E que isso fez com que ela já ficasse mais cabreira, no sentido de não ser a pessoa mais simpática do mundo. Então, de fato, que ela tinha comportamento ali de não é bom dia para todo mundo, se algo aconteceu, não importa quem foi, vai levar uma bronca ali na hora de imediato, não interessa quem foi, tá na minha frente, vai ser você que vai escutar. Então, que o comportamento estava realmente dessa forma, mas que precisou ser chamado... até foi muito divulgado isso, precisou ter uma conversa ali com o alto escalão da Globo para alinhar melhor as coisas, porque estava num excesso muito grande. Do Louro José, que depois... E a do Louro foi justamente isso. Quando aconteceu com o Louro Mané, né, que foi essa troca, o começo foi muito difícil mesmo, não tinha uma aceitação, era algo complicado, precisou ter essa conversa mais ali fechada, para falar, então, tá demais, precisa alinhar, né? Precisa entrar aí numa questão mais leve, porque tá puxado. E isso, de fato, pelo que eu soube, aconteceu. Essa relação, atualmente, ela está um pouco mais tranquila do que como era antes, né? Consegui dar uma amenizada nessa relação. Mas com a equipe que é de São Paulo, não existe uma questão tão amigável como é com a outra equipe. Como era construída como era lá. no Rio de Janeiro, ou quem continua, né, que é do Rio. Porque não é que parou todo mundo de lá, Alguns né? vieram. Alguns vieram, tem equipe lá também. Então tem essa mistura agora. Mas que todo mundo que chega atualmente no programa tem uma relação muito mais complicada. E que ela tem um olhar ali com alguns funcionários que é no sentido... um olhar que já é de cima para baixo, sabe? E faz com que as pessoas tenham um receio muito grande de qualquer coisa. E além disso, como teve uma troca de equipe, aconteciam alguns erros, que nem tudo era exibido, mas aconteciam alguns erros. Porque afinal é uma equipe nova que está começando de certa forma. É ao vivo. E olha, então ela não conseguia lidar bem com esses erros que estavam acontecendo, e isso já fez com que ficasse mais complicado ainda a relação que estava começando aqui em São Paulo. E eu vou te dizer que ela é rancorosa com essas coisas, a Ana, porque eu acompanhei o começo dela, quando ela voltou para a televisão, depois de muitos anos casada e tal, que ela voltou no Note a Note, e tinha a primeira diretora que fez tudo para ela voltar e criou um espaço para ela. Tinha um rapaz que ia apresentar o programa, Wellington de Oliveira, que ia apresentar junto. Conseguiu tirar o rapaz para o programa ficar dela. Aí ela brigou em um determinado momento com essa diretora e fora do ar, depois eu soube de coisas que ela fez, assim, tipo, perseguindo mesmo essa pessoa.
entendeu? É uma pessoa que se estiver me vendo, sabe do que eu estou quem tá falando falando. e está concordando comigo. Agora, Arthur, nos créditos finais aparece o nome da diretora. Quem tiver Aparece. curiosidade, Isso, vai vai lá. Sei. Isso é de fácil. Não, vai isso é chegar bem de o fácil tá, acesso. chega Isso no é nome da pessoa. Bem de fácil acesso. Mas o que eu sei assim é que a equipe, de certa forma, e pessoas que chegaram agora, que estavam em São Paulo, outras que vieram do Rio, etc., não estão conseguindo entender muito bem esse comportamento de agora, porque Eles vão vivo está até quando? excessivo. Você sabe sabe? que eu não sei até quando, a data de quando eles param, né? Porque o seria período de muito gravado. ruim entrar no gravado depois desse climão. Não, nossa. Não entendeu? Com toda certeza. Essa Ia ser informação muito- eu não tenho mesmo. ia ser Rê, muito ruim. De até quando ela vai ao vivo. Mas assim, que as coisas saem um pouco do controle, que tem momentos de real surto, de ficar ela tava muito com uma cara de irritada. raiva, né? E que não tá com. A paciência tá bem curta e que tá complicado, assim. E que isso acaba sendo transmitido para a equipe. Então, dentro da Sem própria equipe, dúvida. existem pessoas que não conseguem trabalhar. Como é que junto. uma equipe trabalha com essa apresentadora não se dando com a diretora? Né? Olha que coisa Para maluca. além disso, a questão assim, esse clima de briguinha, de tretinha, Não é legal. de conflito, acaba indo para a equipe. Isso que eu ia Então, falar. entre eles, entre a própria equipe, sem a Ana tá junto. Isso, Entre já a própria tem. Eu ia... equipe, tá acontecendo alguns conflitos. Com certeza. Que Porque o não clima são é necessários, tenso. porque o Mas clima assim, é no tenso. trabalho em equipe, se tem uma relação que não está bem resolvida, todo mundo sente. Sim, Porque é a equipe verdade. é um organismo vivo, né? É Tá verdade. todo mundo ali, um passando a bola pro outro o tempo todo. É verdade. Por exemplo, Difícil a situação. Né? Casa de ferreiro, espeto é de pau. Daqui a pouco eu vou entrar numa treta então peraí. federal, viu? Maria. Vamos falar de coisa bonita, é um clássico. A de hoje tem o nome de maluco. Que será que é a culinária de hoje? Ele falou que é tender maluco. Frantulho. Que maluco. Que será dessa quarta-feira? Falando em maluco. Ah lá. É uma situação bem maluca essa aqui. Lívia Andrade solta a nota oficial sobre polêmica com Pétala Barreiros. Porque o colunista Matheus Baldi divulgou com exclusividade nessa segunda-feira que a apresentadora Lívia Andrade havia sido condenada pela justiça. Segundo o jornalista, o juiz condenou Lívia Andrade por danos morais. Em setembro do ano passado, a atriz deu uma entrevista onde fazia críticas à Pétala, né, e seus familiares. A Pétala, na época, nem era tão conhecida, hoje é mais conhecida por causa da Fazenda e tal, né? E, olha só, a Pétala fala da relação de Marcos Araújo com os filhos e ironiza Lívia Andrade. Pétala Barreiros participou do podcast Pod Delas, nessa terça-feira, ao lado da irmã Ianca Barreiros. Durante o papo, a ex-fazenda falou sobre a relação do ex-marido, Marcos Araújo, com os 2 filhos que eles tiveram juntos. Além disso, a influenciadora contou que passou o dia tentando desbloquear a pensão do empresário para as crianças e ainda aproveitou para ironizar a tal namorada dele, Lívia Andrade, que foi condenada pela justiça a pagar 45 mil para sua família. Hoje eu fui lá no banco desbloquear a pensão das crianças. Está bloqueada há mais de 3 meses. Ainda bem que meus filhos me têm. Mas hoje já entrou um dinheirinho aí, uma indenizaçãozinha. Não caiu ainda, mas vai entrar, disse ela ironizando Lívia Andrade. Ainda no papo, os 45 mil, né, que ela está se referindo. Ainda no papo, Pétala contou que o filho mais velho já questionou sobre a ausência do pai, que, segundo ela, nunca vê as crianças. Nossa. No entanto, atualmente, ele não sente mais falta do empresário. Vamos assistir aí o que a Pétala falou primeiro, e depois eu vou dar a resposta da Lívia. Olha aqui, mas essa parte da maternidade é difícil, né? Porque tem essas perguntas, essas coisas que você não sabe como lidar, né? Nossa, eu já passei por muita coisa. Teve alguma assim que você não sabe o que fazer? Além dessa aí do... Teve. Que ele A perguntou? primeira que veio assim na minha cabeça é quando ele perguntou por que o pai dele não gosta dele. Ai, gente, é muito triste. Aí eu falei, você tá doido, filho? Aí eu comecei a conversar com ele e tal, ele já teve crise de choro. Isso pra mim é o mais difícil de lidar.
mas ele é muito amado. Isso aí já faz uns 2 anos, né? Ele era... É porque o Lourenço já é grande, ele já entende, ele já sabe, tipo, ele Ele convivia... tem quantos anos? 8. Mas isso faz uns 2 anos. Hoje não. Hoje ele, depois de tanto conversar, hoje ele entende. Eu falo muito pra ele do que é o amor. Então, eu falo, olha, filho, quando acontece isso é porque uma pessoa não tem amor. Não adianta a gente cobrar amor, não adianta a gente querer amor de uma pessoa que não vai ter. Só que olha o tanto de gente que te ama. Olha, você aí hoje é tudo perfeito. E o pai dele pega ele com frequência ou não? Nunca? Nunca. Mas tem seu pai, né? Nossa, meu pai, tipo assim, meu pai que leva no futebol, meu pai que faz tudo. Então, ele não sente mais falta, graças a Deus. Sentiu falta mais no período da separação mesmo, né? Que tinha essa barreira de não entender o porquê. Quanto tempo ele conviveu? 6 anos. Ah, entendi. Tipo assim, ele sabe, papai, ele sabe tudo, né? Tipo, ele conviveu com o pai dele, viajou com o pai dele. Aí, tipo assim, do nada, some. Não tem mais. Aí ele pergunta. Conta da história da escola. Ele é muito inteligente. Vou contar. Ele é muito inteligente. Então, tipo assim, ele demorou pra entender, mas quando ele entendeu, hoje ele lida bem. Então, ele não sofre mais quando a gente pergunta. Aí ele pergunta também tranquilamente e eu falo. Mas ele faz acompanhamento psicológico? Não. Mas ele isso reflete de alguma forma, E agora eu quero né? colocar ele de novo, mas completinho não. Sim. Ele Conta da escola. A gente foi na festa junina dele, né? Essa história? Aí um pai de um amiguinho não foi. Aí o menino tava chorando muito. Eu falei, filho, vamos lá conversar com ele, porque o pai dele não veio, porque o pai dele tava viajando e tal. Aí eu falei, amiguinho, fulano, por que você tá chorando? Porque seu pai não veio? O meu também não veio. E olha aqui, eu tô super feliz. Aí passou um pouquinho. Aí o Lourenço, né, meu filho, fez assim, na verdade, eu quase nunca vejo meu pai e não tem nenhuma lágrima no meu rosto. Aí isso foi um conforto muito grande pra mim. Na hora, assim, eu assustei. Aí eu falei com a minha mãe, né? Você não espera essa maturidade. Assim. Aí minha mãe falou assim, filha, perfeito. É exatamente o que ele tá sentindo. Ele não tem lágrima. Então, tipo assim, isso me deixa muito feliz, porque eles são muito amados. Muito. Pesado, né? Pesado, né? E pesado no Nossa. sentido de que, em vez dela incentivar o menino a gostar do pai, ela fala, né? Eu acho o contrário, Leão. Eu acho que não é no sentido de incentivar a gostar, é no sentido do próprio menino ter a percepção tão novo de que o pai é ausente. Então, mas isso que eu acho. Ele ter a percepção é uma coisa. O pai é ausente, ele sente. Ele não tem a lágrima, como ele falou. Agora, a mãe dizer não tem amor, ele não tem amor, porque se tivesse amor estaria aqui, eu acho que isso é pesado. Isso acho que a mãe não podia fazer nunca. Mas eu acho que é verdade. Porque a relação dos dois é que está afetada. Ele com o filho é uma outra relação. Né? Então, assim. eu não sei, porque assim, de fato, gente, no meio dessa história de Liv e Pétala, quem tá totalmente errado é o empresário. Eu acho, Claro. Não vou nem falar o nome, mas enfim, é ele, sabe? Porque dentro disso tudo, é um as pai duas ausente. ficam ali no foco Primeiro, da briga toda. A questão concreta da É pensão. o pai ausente. Né? É um pai ausente, tem a questão da pensão, tem muitas questões aí da paternidade que são falhas, sim, entende? Então, assim, é muito complicado pra Pétala também. E olha que, assim, da Fazenda, eu acho que são assuntos separados. Da Fazenda eu não gostava nem um pouco da Pétala. Mas com relação à atitude dela como mãe, ao acompanhamento dos filhos, é uma outra história. Não dá pra juntar 3 meses de reality dessa fala com isso. dela. Eu achei essa fala eu pesada. entendo, mas assim, eu digo isso porque, assim, minha mãe é mãe solo, então pensando no sentido de como explicar para uma criança e fazer ela entender e ela sentir a falta, é uma coisa complicada, porque a própria criança vai crescendo, entendendo que não tem uma relação de amor ali. Então é uma coisa que também vem da relação. É isso que né? eu Porque acho se não tem a relação, não tem tem que amor. falar por si, né? Agora, a mãe incentivar ainda a falar, eu acho pesado. Essa é a minha opinião. Agora, no caso da Lívia, é triste você ver 2 mulheres brigando por um homem que, na verdade, não merece nenhuma das duas. E a Lívia vai ter que pagar pensão, vai ter que pagar a indenização por quê? Porque ela falou da Pétala. Olha aqui, a apresentadora Lívia Andrade, então, emitiu um comunicado oficial, né, falando sobre esse imbróglio todo na Justiça. Durante a tarde de ontem foi divulgada essa história dos 45 mil que ela teria que pagar. Por meio de sua assessoria de imprensa, a atual jurada do programa Domingão com o Huck se pronunciou afirmando que estava se sentindo usada. Nunca foi meu interesse ser notícia usando pessoas, causas importantes ou processos. Infelizmente, precisei me defender publicamente na época de falsas acusações, começou dizendo Lívia em nota. E seguiu.
fui envolvida numa história que não era minha e usada por pessoas sem escrúpulos e por isso também precisei acionar a justiça. Os processos estão correndo na justiça e nas mãos dos meus advogados, onde devem estar. Sigo trabalhando como sempre, finalizou dizendo a ex-pupila de Silvio Santos. A assessoria jurídica dela, da Lívia, também comentou o assunto, afirmando que a decisão não é definitiva, que os advogados já estão trabalhando numa nova defesa. Primeiramente, relevante esclarecer que a decisão divulgada no dia de hoje não se trata de um pronunciamento indefinitivo, mas sim passível de recurso, cujo preparo já está sendo providenciado pela assessoria jurídica da senhora Lívia Andrade, disse o corpo jurídico o colunista. Então, era isso. Quer dizer, a resposta dela foi... Ela é cirúrgica, né? A Lívia cabe recurso. Mas ela provoca também, né? Ela também, assim... Durante a tarde de ontem, ela ficou mandando várias indiretinhas. Ai, qual que é o CPF para fazer o Pix? Que eu vou pesquisar, eu acho 3, eu não sei qual que eu faço. Então ela também não é a não santa ficou da história. calada. Não tem ninguém santo, vai. Mas enfim, ela também não é a pobre coitada. Até porque eu preciso ser sincero, quando ela foi lá na delegacia, lá no teste, quando teve o teste, né, de DNA e etc. E ela foi na porta com 4 seguranças, gente. Ela não precisava fazer aquilo. Se ela fala que não precisa aparecer dessa forma e ela quer aparecer pelo trabalho, por que ela foi lá ver o teste de DNA 4 seguranças? Com 4 seguranças? Para realmente ver se a criança era filho do atual dela. Positivo. E deu positivo. Então, assim, você tá querendo o quê? No mínimo chamar atenção, né? Então, assim, é uma questão muito complicada, mas eu volto a falar, no meio disso tudo, quem tá tranquilão é o homem. Eu acho. Assistindo. Eu acho que aliás, exatamente. Aliás, os 45, quem vai ter que pagar ainda é a Lívia, não é nem ele. É triste. É triste ver 2 mulheres brigando por um cara que não merece nenhuma das duas. E assim, se ela tem a relação dela, a Lívia, com ele, que pode ser saudável e tá tudo bem pra ela, beleza. Mas ela não pode levar em consideração o que aconteceu anteriormente. Ela não sabe da totalidade da história. E são 2 crianças. Entendeu? É triste o que ela falou ali, sabe? Da festa junina. A percepção que uma criança tem que ter. Me partiu o coração. É muito pesado, é muito pesado. Mas enfim, assuntos polêmicos já que estamos, ontem teve um também, né? A história da suposta traição. É suposta agora? Agora é suposta, né? Aquela suposta traição, por que suposta? Por que Porque a suposta? pessoa que tá falando que não foi, decidiu ali de peito aberto falar do assunto. Aí tem que ser pra ela, tem que ser suposta, mas a traição aconteceu. Mas Luciele de Camargo, supostamente, assumiu que não é ela. Né? Ela falou, não sou eu. Que arrancou o aplique da outra e tal. Isso, não sou eu. Mas essa história a gente vai falar mais pra frente, na verdade. Tá bom, vamos deixar a maluquice pra depois. Então até daqui a pouco. Já falei da culinária, né?